Bom dia, pessoal, tudo bem? Esse final de semana, como a gente vai ter jogo no domingo, eu não vou ter a oportunidade de ministrar, pelo menos algo que não seja a preleção que a gente faz no vestiário. Então eu achei interessante trazer uma palavra para vocês, para que vocês possam, que possa edificar a vida de vocês aí durante a semana, tá? Essa palavra aqui que eu trouxe num dos primeiros treinos nossos, lá no começo do ano, no começo da temporada. Eu vou abordar um tema sobre família, um tema bem importante, e eu achei interessante porque naquele treino tinham poucos atletas, alguns iniciaram a caminhada no time depois, então eu achei bem importante trazer isso. Afinal de contas, a família é o nosso maior ministério. Ali Deus valoriza muito a questão da família. Eu achei bem importante trazer isso, tá? O tema dessa palavra que eu quero trazer para vocês é: cuide dos seus, principalmente da sua família. Então nós vamos ver lá em 1 Timóteo, a carta em que Paulo escreveu para Timóteo, no versículo 5, capítulo 5, versículo 8, ele vai falar o seguinte: contudo, se alguém não cuidar dos seus, especialmente da sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior que um descrente. Em algumas traduções vocês vão achar o termo se tornou pior ou um infiel. Então é uma palavra bem forte, né? Um descrente, um infiel. Então aqui mostra o quanto Deus valoriza a família, o quanto Deus traz a importância de você cuidar dos seus e da sua família. Então, nós nas nossas vidas costumamos reclamar muito das coisas, né? A gente costuma ser grandes reclamões, murmurar bastante e achar algumas coisas injustas. Mas a gente percebe que a palavra ela vai trazer, em alguns momentos, que para que a gente possa ter alguns direitos, nós, obviamente, que precisamos ter alguns deveres, precisamos cumprir alguns deveres para que a gente possa ter esses direitos, né? E isso é difícil em um mundo, né, como o de hoje, que as coisas são muito banalizadas, tudo é muito relativo, então fica muito complicado a gente falar sobre quais são as nossas obrigações, quais são os nossos deveres. Então aqui eu quero trazer algumas situações que são muito importantes e algumas obrigações, principalmente do pai dentro de uma família, essa figura que é muito importante, que ela deve trazer segurança para um lar, né? Ela deve trazer, dar muito amor, né? Então eu quero trazer algumas coisas nesse sentido. A Bíblia ela fala que precisamos ter alguns cuidados, assumir algumas responsabilidades. Todos nós, por menor que seja, né, precisamos melhorar algo nos nossos relacionamentos. Por menor que seja essa situação, todo mundo aqui precisa melhorar alguma coisa no relacionamento na empresa, no relacionamento com a esposa, no relacionamento com a família, no relacionamento com o filho. Então todo mundo aqui, eu não acredito que ninguém aqui tenha que não possa ser melhor, né? Todo mundo tem algo para melhorar, né? E é bem importante deixar claro que se você não melhora algo, ele se torna uma crise. Então a crise ela se instala num relacionamento, numa empresa ou qualquer situação que seja, por falta de melhorias. Então por isso que é muito importante a gente diagnosticar o que precisa ser melhorado. Vamos falar aqui de relacionamento. Aonde que eu posso melhorar? Será que eu posso dar mais carinho? Será que eu posso estar mais presente? Será que eu posso dar mais importância para algumas situações? Será que eu tenho que estar mais antenado em alguma situação que está acontecendo na minha casa? E são pequenas melhorias que você faz para evitar uma crise. Porque quando se instala uma crise, aí é muito mais difícil a gente sair. Ela vai gerar mais tempo, ela vai gerar mais comoção, mais dificuldade, tristeza às vezes de uma outra pessoa, vai gerar custo, se a gente falar de uma empresa, enfim, né? Então ela pode trazer, por isso que a gente precisa sempre estar antenado em o que eu posso melhorar para que não se instale uma crise, seja no relacionamento, seja na minha empresa, seja em algo nesse sentido. Então é muito importante isso.
Então, um exemplo bem prático para que eu possa dar para vocês, você tem uma plantação, trabalha na agricultura, tem uma plantação. Você precisa fazer algumas melhorias. Então, água, regar aquela plantação, adubar, verificar se tem alguma praga que está ali começando, iniciando aquela praga ali na tua plantação, porque se você descuidar com aquilo e não trouxer essas melhorias, aquilo pode ter uma crise, pode entrar uma praga, pode deixar a tua planta mais fraca, e aí sim você vai ter problemas, porque daí para você sair daquela praga, sair daquela crise, aí você vai gastar dinheiro, aí você vai gastar tempo, você vai ter perda financeira, aí fica muito mais difícil tudo. Então, por isso que é muito importante que a gente tenha muito cuidado com isso. Tome cuidado no que eu posso melhorar. E a gente sempre tem algo para melhorar. Posso melhorar aqui, posso melhorar lá, para evitar que se instale uma crise, principalmente no teu relacionamento. Às vezes a gente fica muito tempo casado, a gente está muito tempo casado, a gente começa a deixar de lado algumas coisas importantes, que eu vou falar aqui mais para frente. E aí vira uma crise. E aí para você sair dela, meu filho, aí é complicado, né? Então, eu tenho uma situação que eu me lembrei agora, que a minha filha, geralmente ela pede para escovar os dentes dela. Então ela já tem 6 anos, já não é uma criancinha, né? Ela já sabe escovar os dentes sozinha. E uma época aí, lá atrás, teve um momento que me incomodou aquilo. Eu falei assim, não, você já tem tamanho, você sabe escovar os dentes, vai escovar os dentes sozinhos. E eu vi um vídeo no Instagram, um videozinho desses que passa, né? Você está perdendo tempo ali no Instagram, passa um videozinho de uma pessoa que mencionou que a vida passa muito rápido e logo você vai perder isso. Logo você vai sentir falta do quarto bagunçado, daquela barulheira que se tem na sua casa, quando se tratando de filho, né? E realmente eu pensei, refleti, e logo a minha filha vai crescer, minha filha vai se tornar uma adolescente, eu vou sentir tanta falta de escovar o dente dela, né? Então hoje quase todas as manhãs eu escovo o dente dela, ela chega, pai, tô com preguiça, ela senta, o nosso vaso é aquele que tem a parte do vaso e daí tem a descarga, forma como se fosse uma cadeirinha, ela senta naquela parte do vaso e fala, pai, escova meus dentes. Eu falo, claro, escova, porque eu sei que aquilo vai me fazer muita falta no futuro. Então eu tento aproveitar o máximo que eu posso para que lá na frente eu diga assim, cara, eu perdi isso, mas eu escovei todas as vezes que eu podia, eu escovei dentro dela. Então é um exemplo que eu trago aqui, né? Então quando a mulher da gente pede para consertar um chuveiro, pede para arrumar uma pia, um armário, apertar um armário que está roncando, jogar o óleo ali, né? Que a gente que trata isso como uma melhoria do relacionamento e dê atenção, né? Porque pra gente não custa nada, né? Às vezes a gente acaba dando importância para coisas tão banais e às vezes esquece que para isso a gente talvez não seja importante, mas para ela é muito importante porque aquilo está incomodando, é o dia todo que aquela porta fica fazendo barulho, que aquele chuveiro fica pingando, que aquele chuveiro está frio. Então é nesse sentido que eu falo que a gente tem que trazer algumas melhorias para que aquilo não vá se acumulando e lá na frente vire uma crise. Lembre-se que eu falei, né? Se alguém não cuidar dos seus, especialmente dos da sua própria família, esse será negando a fé e se tornou pior que um descrente. Então a gente tem que cuidar. Isso são cuidados, são pequenos, mas são cuidados que a gente tem com a nossa família. Você pode cuidar de um orfanato com 2.000 pessoas. Você ser uma pessoa presente, eu ser um diretor de um time de futebol americano e ter 100 pessoas sob a nossa gestão, cuidar, dar amor para eles, ter cuidado, enfim. Agora, se você não cuidar daquelas pessoas que estão lá na sua casa, que é o seu primeiro ministério, que é aquilo que você tem que ser o melhor que você pode ser da sua vida, se você não cuidar deles, não adianta. Você será comparado com um infiel. Por maior que seja o trabalho que você está fazendo lá fora, aqui dentro você tem que ser um exemplo. Dentro da sua família, dentro da sua casa, você tem que ser um exemplo. Você tem que cuidar daquilo com carinho, porque aquilo Deus deu na tua mão. Deus emprestou aquilo para você e falou assim, Rodrigo, eu vou deixar na tua mão a Lara e a Camila. Cuide delas. Você está cuidando das minhas filhas, algo precioso que eu tenho. Você vai gerir a vida delas. Eu estou te dando elas, porque lá no final, quando eu espero que eu tenha esse momento com Deus,
ele vai me cobrar. O que você fez com aquilo que eu te dei, que eu coloquei na tua mão para você cuidar? Então é esse entendimento que a gente tem que ter, que a família foi colocada na tua mão, para que você possa cuidar dela. Então Jesus é um exemplo muito bom, que quando as coisas aconteciam, quando o bicho pegava, o que ele fazia? Ele trazia os apóstolos, ele trazia os seus discípulos, ele orava, ele os ensinava e falava: agora vão lá e mostrem o que vocês aprenderam, vão lá e levem os meus ensinamentos para as pessoas. Então ele trazia, ele arrumava, né? Ele orientava, conversava, ele cuidava dos seus para que os seus pudessem cuidar de outras pessoas, né? É a mesma coisa no nosso relacionamento. Então você quer agradar a Deus, primeiro tem um sucesso em casa. Primeiro internamente e depois o externo. Você cuida do interno para depois ir lá cuidar do teu externo. Primeiro onde eu existo. Você cuida de onde você existe para depois onde você representa, né? O que eu represento. Então eu vou cuidar lá fora depois, né? Então a família ela deve ser uma prioridade na vida de todo mundo. Então quer ver algo que eu acho muito importante? Assim, quando você chega em casa, você está cansado, você trabalhou, a gente tende a, como você está em casa, como é o teu lar, é aquele lugar onde você sabe que as pessoas te amam ali, você tende a ser um pouco relaxado. Você acaba chegando em casa, deitando no sofá, mexendo no celular, né? Então, assim, quando você chega em casa, que a sua esposa for falar com você, larga o celular, dê atenção para ela, né? Ou dê preferência para aquilo que ela está falando. Tenha como uma meta chegar em casa, largar o celular, dar uma hora de atenção para ela, conversar, perguntar como que foi o dia dela, contar como foi seu dia. Isso melhora muito também o relacionamento, sabe? É importante isso. Às vezes às vezes as pessoas não podem mexer no celular. Eu estou falando de celular porque o celular hoje é algo que tira muito a nossa atenção, e às vezes a gente dá muita atenção para ele e acaba deixando as pessoas que a gente ama de lado. Então deixe de lado o celular, comece com meia hora, depois vai para 1 hora. Quando você perceber, você acaba não tendo mais a necessidade de ficar mexendo tanto nele. E ouça a sua esposa, né? É muito importante isso. Não só a esposa, o filho, a filha, né? A mãe, o pai, que às vezes a gente tem pais e eu não tenho o privilégio de ter não tenho mais privilégio de ter minha mãe comigo. Trocaria tudo que eu tenho material para poder ter ela perto de mim, mas assim, dê atenção para, às vezes, eles são mais velhinhos, às vezes, eles precisam de atenção também, né? E assim, com relação aos seus filhos, né? Se vocês não tratarem seus filhos como uma prioridade, o mal vai tratar, o diabo, enfim, chamem como vocês quiserem, né? Se você quer chamar de diabo, ok. Se você quer chamar de mal, ok. Se você quer chamar de TikTok, se você quer chamar de YouTube, se você quer chamar de drogas, se você quer chamar de Felipe Neto, vocês dão o nome que vocês quiserem, porque eles vão ensinar os seus pequenos. Eles vão ensinar, porque eles estão jogando coisa na mídia, estão jogando coisa em vídeo, estão jogando coisa no YouTube. Então eles vão ensinar como eles quiserem. Se você acaba negligenciando essa tua responsabilidade, você não pode lá na frente reclamar porque eles ensinaram o teu filho de como que tem que ser as coisas. Então é importante que vocês deem atenção, tá? Eu quero trazer 3 dicas bem rápidas aqui que eu entendo e que eu pesquisei, que eu dei uma estudada, de que a gente acaba deixando de lado e ele vai enfraquecendo a nossa família, enfraquecendo o nosso relacionamento. Então a primeira dica é descuido com a família. Tem aquele descuido, né? Descuido da imagem, descuido da aparência, descuido da atenção, muito do que eu falei aqui, descuido emocional, descuido físico. Então, assim, toma um banho quando chega em casa, escova os dentes, anda com o cabelinho cortado, passa um perfuminho. Isso é importante, sabe? É importante demonstrar que você está fazendo aquilo para tua esposa, está fazendo aquilo para tua família, está cuidando da tua aparência, porque você quer que eles vejam você bonito, você quer estar bonito para eles. É importante. Põe um pijaminha bonito, não anda com aquela camisa tudo furada, com aquela cueca furada. Então é importante isso, né? Cuidar da parte espiritual, né? Se você cuidar das coisas, se você não cuidar das coisas espirituais, eles vão se apaixonar pelas coisas lá de fora.
Então, se você não traz algo espiritual, não traz uma rotina de você fazer uma leitura, de você ensinar uma oração, de você ensinar algo, talvez uma palavra, ele vai se apaixonar pelo que está lá fora, porque a gente está tendo estímulos todo momento, toda hora. Então é importante que a gente traga isso, traga esse entendimento para ele sobre a palavra, comece a aguçar a curiosidade dele sobre as histórias da Bíblia. Tem histórias fantásticas, o Velho Testamento é cheio de histórias fantásticas. A gente pode contar a história de Davi, pode contar a história de José. Então tem os heróis da fé, são tão legais, é tão bacana você trazer essa questão lúdica para a criança, e tem que fazer ele se apaixonar por isso, porque senão ele vai se apaixonar pelo Felipe Neto. E aí a gente não pode reclamar depois, tá? Então a responsabilidade de promover essa paixão deles por Deus é nossa. A responsabilidade é nossa. Se lá na frente eles não se apaixonarem por Deus, você é o culpado, eu sou o culpado por isso. Então é muito importante que a gente não tenha descuido com a nossa família, né? Se você for descuidado, os prazeres que a vida te deu vão sendo roubados de você. Porque, cara, se ele se apaixonar por algo lá fora, ele vai deixando de se apaixonar pela tua família. Aí lá no futuro, quando ele não quiser mais vir jantar com você, almoçar com você, ou tua esposa te deixar de lado, é porque você deixou que isso acontecesse. Então isso é muito importante. Então a primeira dica é descuido, não descuide da sua família, tá? Segunda é distração. Distração é outra coisa que rouba muito a nossa família. Então o mundo ele vai fazer de tudo para te distrair, isso é um fato, né? TV, celular, amigos, jogos, olhares, né? Você olhar é o que você pensa. O que você pensa é uma distração. Geralmente você olha e depois pensa em alguma coisa, né? Então isso é muito importante. Geralmente a pessoa fala assim, quando eu vi eu traí. Quando eu vi acontecer o pecado ele não acontece do nada, uma traição ela não acontece do nada. A traição ela vai vindo aos pouquinhos, ela vai aparecendo, é um olhar, é uma distração, começa uma mensagem, é um telefonema, ela vai vindo aos poucos, ela vai entrando no teu coração, se você for distraído. Então, quando você perceber isso, ora, pede a Deus, se afasta, bloqueia, para de olhar, para de dar um coraçãozinho. São essas distrações que a gente tem que evitar, ok? Então, a primeira, descuido. A segunda, distração. E a terceira é desinformação. Essa é muito importante. Pessoas que não se informam de como fazer para cuidar da sua família, seus filhos, eles acabam sendo desinformados, você acaba perdendo como você cuidar deles, como você tratar. Esse vídeo, espero que seja algo que traga isso para vocês, traga informação, enfim, ou relembre vocês de alguma coisa, porque eu não estou falando nenhum segredo aqui, né? Quando eu quero melhorar no trabalho, o que você faz? Faz um curso, vê um tutorial, faz uma pós-graduação, faz uma faculdade. Quando você quer ser um atleta melhor, você vai na academia, você vê um vídeo, você treina com o teu amigo. Por que a família não pode ser assim, né? Então, para ser um melhor pai, eu leio um livro, eu busco um artigo, eu tento ver uma palestra sobre algum psicólogo, alguma coisa para tratar alguma situação, alguma etapa da vida dos nossos filhos, né? Então no relacionamento é a mesma coisa, porque assim, quantos livros você leu sobre como tratar sua família, quantos retiros, seminários, vídeos você viu, né? Cursos de culinária, você pode fazer um curso de culinária para falar assim, amor, vamos vir, hoje eu vou cozinhar para você, vamos cozinhar juntos. Então são coisas são conhecimentos que você busca para trazer algo melhor para sua família, né? Já estou passando do tempo aqui, vou tentar acelerar, então convite nenhum na vida de vocês vai ser mais importante que a família. Dinheiro nenhum vai ser mais importante que a família de vocês. Quando tudo der errado na vida de vocês, quem estiver do lado de vocês é a família. Então eu quero trazer um outro exemplo bem prático aqui para vocês, que esses dias eu vi e achei fantástico. Se você chegar para uma pessoa, para uma mulher, né, para uma mulher que geralmente é mais vaidosa, cuida muito do cabelo, trata o cabelo e tal, e falar assim, você precisa escolher tem que escolher, tá? É algo que não tem como evitar. Você tem que escolher entre cortar seu cabelo, raspar seu cabelo ou cortar um dedo da sua mão. O que você vai escolher? Eu acho muito difícil que uma pessoa não vai escolher o cabelo, né? Porque o cabelo é algo reversível, é algo que vai crescer, é algo que vai voltar.
O dedo ele é irreversível, é algo que ele não vai crescer de novo, que você vai perder aquela função, que você vai perder aquele movimento, que você vai perder algo que você fazia de importante com aquele dedo. E por que na vida da gente a gente escolhe coisas irreversíveis para perder e substitui por coisas reversíveis? E eu digo isso quando você às vezes escolhe uma outra pessoa para trocar pela sua família, que é algo que você não vai conseguir trazer de volta. Você escolhe às vezes o trabalho, que é algo irreversível. O trabalho, por mais que seja importante, ele vai trazer comida, ele vai trazer dinheiro para tua casa, ele é algo que você pode buscar em outro lugar. Você não pode deixar a tua família de lado por causa do trabalho. A família tem que ficar em primeiro lugar, porque ela é algo irreversível. É algo que você vai, se você perder, você não consegue substituir. E o trabalho é algo que é reversível. Os amigos são, se eles são teus amigos, realmente, de fato, eles vão entender que a tua família é mais importante do que qualquer amizade, qualquer saída, qualquer confraternização. Então é isso, a gente não pode trocar na nossa vida algo que é irreversível, que é a tua família, teu filho, tua esposa, por algo que você consegue substituir ou consegue talvez correr atrás e arrumar, né? É mais fácil. Então isso é algo muito importante, eu acho que é um exemplo que a gente é fantástico, porque muitas vezes nós fizemos escolhas de algo que é irreversível por algo que é reversível, por algo que é irreversível, né? A gente troca algo que não é tão importante por uma coisa que é muito importante, justamente por isso, porque eles estão lá, eles te amam, eles gostam de você, e aí você acha que pode deixar de lado porque aquilo não vai mudar, mas ele muda, tá? Então se você tiver que sacrificar algo, qualquer coisa, pela sua família, sacrifique, porque é momentâneo. Lá na frente você vai ver o quanto aquilo foi importante. Então se tiver que sacrificar, sacrifique mesmo. Abra mão pela sua família, porque a família é o alicerce. E quem tem um alicerce forte, você constrói qualquer coisa em cima. Não tem como você construir algo sólido se você não tiver um alicerce forte. Ninguém nem nada pode atrapalhar prosperidade e o crescimento de alguém que tem um alicerce em Deus. Tem alguém alicerçado com uma família e com Deus. Ninguém pode atrapalhar, ninguém pode derrubar, ninguém pode fazer mal. Então assim, valorize o que Deus valoriza. Cuide da sua família, que a sua família é muito importante. E Deus menciona nesse versículo que eu acabei de ler para vocês que quem não cuida dos seus ou da sua família, ele está negando a fé. E você não pode negar a fé, né? A fé, ela é algo impossível agradar a Deus. A palavra vai trazer que é impossível agradar a Deus sem fé, né? Então é muito importante que você cuide dos seus, cuide da sua família, porque a palavra traz isso, que é uma obrigação tua, um dever teu, tá bom? Muito obrigado e bom dia, ótima semana para vocês. Um abraço.